O to talk e to speak, os dois verbos significam falar, ok? O verbo to talk significa falar, como também o speak significa falar. Vai depender do contexto da frase, ok? Dependendo do contexto da frase. Qual é a diferença entre o verbo talk e o verbo speak? A diferença é a seguinte. O verbo to talk é o verbo conversar, né? A água molhou aqui. Isso, acho que é macumba. Alguém fez a água, caiu aqui. Entendeu? Tô com medo. Speak. I speak 6 idioms. 6 languages or 6 idioms. Coloquei assim, né? Dá pra entender. 6 idioms. Muito bom. Vamos lá. Qual é a diferença entre o verbo to talk e to speak? O verbo to talk, que vocês podem perceber, essa letra L não tem som. A pronúncia mesmo é talk, ok? A pronúncia é talk. É talk. Então, esse L não vai ter som. É talk. Ele é o verbo falar, conversar. É ter, ou você vai ter um diálogo, ok? Você vai discutir sobre alguma coisa, você vai debater sobre alguma coisa. Esse verbo to talk é utilizado desta maneira. Por exemplo, ali eu tenho, se eu for conjugar o verbo no presente, é I talk, eu converso, eu falo, you talk, você conversa, he talks, she talks, we talk, ok? E por aí vai. Agora, se eu for falar, deixa-me falar. Você vai ver ali, eu tenho um let me talk. Tem que tomar muito cuidado, porque ali eu tenho um verbo no infinitivo, que é to talk. No infinitivo. O verbo não está sendo conjugado, o verbo está no infinitivo. O to está mostrando automaticamente o verbo, a existência do verbo no infinitivo, como no português. Esse to representa o AR que aparece no verbo conversar. Conversar. Quando você vai conjugar o verbo, a gente fala I talk, não eu conversar. A gente não tem como falar I to talk. I to talk é apocalipse. Entendeu? É apocalipse. Não dá para falar eu conversar. Esse português está errado. Eu preciso falar eu converso. Então o que eu faço? Eu tiro o to na frente. Aí eu falo I talk. Eu converso ou eu falo. Se eu vou conjugar esse verbo numa frase onde que eu já tinha um segundo verbo, como ali eu tenho o let, que é o verbo deixar, let me, na escrita, let me. Esse aí meus alunos já sabem. Let me, isso é na fala. Não dá para falar let me to talk. Não. Mesmo falando, deixe-me conversar ou deixe-me falar. Não dá para falar let me to talk, porque ali eu tenho o pronome. Esse pronome objeto nunca haverá to logo após para falar. Não existe. Não dá para falar let me to talk. Então, quem não sabe, ou que não estudou, que não foi meu aluno também, é capaz de cometer esse erro, falando let me to talk. Sei lá. Mas o certo é let me talk. Deixe-me conversar. Não vou pegar esse to e colocar aqui e ficar let me to talk. Mesmo falando, conversar. Por quê? Devido a esse pronome, ok? Let me talk. Deixa-me conversar. E quando eu falo essa frase automaticamente, eu vou estar discutindo, debatendo algo, ok? Eu vou estar discutindo, debatendo algo. Isto é conversar, quando há uma conversação. Ou eu vou estar tendo uma conversação com alguém na minha frente, ou com um grupo. Eu vou estar conversando, ok? Debatendo algum assunto. Já o verbo to speak, ele é falar, é utilizado para diferenciar duas formas, duas coisas.
O primeiro é aqui que eu coloquei. Tá vendo essa palavra idioms? Idioms significa idiomas. Ou se quiser, poderia também falar language. Languages, que seria língua. Languages são idiomas falados. I speak 6 languages. I speak 6 idioms. Eu falo 6 idiomas. I speak Creole, French, English, Chinese and Spanish, right? Eu falo 6 idiomas. O verbo to speak, ele é falar, ou falar um idioma. Só que muitos professores brasileiros costumam, eu não sei, passa por alunos que é só falar um idioma. Por isso que normalmente a pessoa fala, I speak English. Eu falo inglês. Ok, that's good. Mas não é só isto. O verbo to speak é falar. A partir do momento que você não é mudo, alright? From the moment you're not mute, a partir do momento que você não é mudo, você consegue se expressar, consegue falar, é o speak também, ok? Então não é só falar um idioma. A partir do momento que você consegue abrir essa boquinha para falar coisas boas, para comer, então é o speak também que a gente utiliza. Por exemplo, meu amigo quer comunicar comigo, quer conversar comigo, porém o Rogério não quer deixá-lo falar. E aí eu vou falar, Rogério, please be quiet. Fica caladinho, fica quietinho, be quiet. Silence. Shut. E aí vou falar, he can speak. Ele pode falar, ele consegue falar. He can speak. Ele pode falar. Ali é quando hoje eu não quer deixar meu amigo falar. Ele consegue falar, ele pode contar o que aconteceu. Então você não precisa querer tomar o lugar dele para comunicar. Aí eu vou falar, be quiet, he can speak. Fica caladinho, fica quietinho, silêncio, ele pode falar. Por quê? Mundo, ele não é. Ok? Então, to talk é o verbo conversar quando haverá uma discussão. A gente vai estar debatendo sobre alguma coisa. Já o to speak, ele é falar um idioma. I speak English, eu falo inglês. I speak French, eu falo francês. I speak Creole, eu falo Creole because I'm Asian, alright? I speak a little bit Chinese, I speak Spanish, and I speak Português, ok? Eu falo idiomas. Ao mesmo tempo, a partir do momento que eu consigo me expressar sozinho, consigo falar, consegue ter esse movimento labial, I speak, eu falo. I'm not mute, eu não sou mudo, ok? I'm not a mute person, alright? This is the difference between to talk and to speak. The both is a little bit different now, right? Esses dois verbos eram verbos irregulares, por não terminar com o D, porque ali eu precisava falar I said, eu disse. Ali eu preciso falar I told, eu disse, eu contei. Já o talk já termina com ED. Só toma cuidado ao falá-lo no passado, porque esse verbo não vai ser talked. Não. É I talked. I talked. Eu conversei ou eu falei. I talked about it last night. I talked about it last night. Falei sobre isso ontem à noite. Conversei sobre isso. Mesmo o verbo termina com ED, não vai puxar esse som de talked. É I talk about it. I talk about it. E aí eu tenho o verbo to speak, já é um verbo irregular. O passado do speak é spoke. Alright? I spoke. Eu falei. O passado do speak é spoke. Ok? Então, esse já é um verbo irregular por não terminar com ED. I spoke é eu falei. I spoke. Alright? I spoke. Então, são dois verbos diferentes. Um é o verbo regular e o outro é o verbo irregular. To talk, conversar. I wanna talk to you. You know, o nativo vai falar, I wanna talk to you. I want to 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 talk to you. Quero conversar contigo. I want to speak Chinese. Eu quero falar
mandarim, quero falar chinês. I wanna speak Chinese. Não esquece, ao utilizar o wanna, preciso de um segundo verbo. Muita gente costuma errar ao utilizar o wanna, porque, vamos ser, a pessoa ensina o wanna é querer, então a pessoa vai falar I wanna para tudo. Para falar o wanna eu quero, eu preciso de um segundo verbo. I wanna talk. Wanna é um verbo querer. Talk já é um segundo verbo, então eu posso ocultar esse to. Ao utilizar o wanna, eu já não tenho mais o to, não vou precisar do to, porque wanna, want to, ou um ou outro. Esse to já está dentro do wanna, alright? I wanna talk to you. I wanna do that. Quero fazer isso. I wanna see you. Quero te ver. I wanna travel. Quero viajar. I wanna drink some beers. Eu quero tomar algumas cervejas. Sempre dessa forma. Se você não haverá um verbo logo após, você não vai utilizar a abreviação de I wanna. Você precisa falar apenas I want. I want a pen. Eu quero uma caneta. Não vou falar I want a pen. Você vai ser preso na aula, ok? So, this is the difference between those verbs. I got to say, dizer, ou declarar, expressar. To tell, dizer, contar ou passar uma informação. To talk, falar, conversar, ou discutir, debater algo. E to